Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o custo do Evangelho, né? Então, quanto custa o Evangelho? Hoje a palavra vai ser um pouco simples, mas não simplista, como a gente sempre fala. Ela vai ser bem objetiva. Só que essas horas, essas pregações, elas são muito boas para ver onde está o nosso coração, né? Porque é muito triste, gente, quando a gente chega para um velho convertido, uma pessoa que já está há 50 anos na igreja, e a gente fala assim: cara, eu queria te falar um pouquinho sobre a cruz. Aí fala assim: não, eu já sei disso. Não, mas eu queria falar para você, Jesus morreu por você. Fala assim: não, eu já sei disso. Não, mas Cristo morreu, ressuscitou. E a pessoa fala assim: não, Davi, eu já sei disso. Será que você pode falar algo um pouquinho mais fundo, algo um pouquinho mais, sabe, rebuscado no Evangelho, algo um pouquinho mais trabalhado? Então a gente começa a tratar a cruz não apenas como começo, mas como aquela coisa rasa. Então o início de todas as coisas, o primeiro amor é um amor de criança, é um amor de um neófito, é um amor que eu não quero mais. Então, e é nesse contexto que Jesus fala para a gente retornar, olhar os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Deus nunca quis que a gente fosse neófito eternamente, mas Deus sempre quis que nós, apesar de maduros, guardássemos o coração de criança. E há uma grande diferença entre nós sermos neófitos, achando que somos maduros, e nós sermos maduros com o coração de criança. Você está aqui comigo? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas bases da fé, algumas coisas que vocês já viram há muito aqui, mas eu quero relembrar hoje, né? Eu quero começar lendo com vocês Gálatas 2:20, é um texto muito conhecido, né? Quanto custa o Evangelho, não é verdade? E hoje eu quero começar falando sobre como nós devemos guardar a mensagem, e depois eu vou falar sobre 3 pontos do Evangelho: a mensagem do Evangelho, o custo do Evangelho e o lucro do Evangelho. Abriu comigo Gálatas 2:20, você que está aí na sua casa. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. Isso é Paulo falando. Eu preciso te lembrar que Paulo, ele não estava ativo no ministério quando Cristo foi crucificado. Porque uma coisa é Pedro falar isso. Pedro estava lá, ele negou, mas ele estava lá naquele contexto. Ele já tinha seu nome sido mudado ali, né? Você não é mais Simão Barjonas, você é Cefas, você é Pedro. Mateus 16:13 já tinha acontecido na vida de Pedro, né? Mas apesar de Pedro negar Jesus, né, como todos já sabem, ele estava ali naquele contexto, ele já era um seguidor de Jesus, apesar dos seus defeitos. Mas Paulo não. Paulo perseguia Jesus quando Estevão era apedrejado. Paulo está ali naquele contexto. Então, como Paulo está falando de um Cristo crucificado se ele não estava lá? Como Paulo está falando que ele foi crucificado com Cristo se ele não estava lá? Quem está aqui comigo? Mas ele começa o versículo 20 falando: eu fui juntamente crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse clamor de Paulo. Eu não sei você, mas quando eu leio Gálatas 2:20, eu imagino um Paulo um pouco indignado. Eu já fui crucificado, cara. Ele está escrevendo a uma igreja, a gente vai falar um pouco disso, uma igreja que estava passando do Evangelho, uma igreja que estava indo um pouquinho além. Não, Paulo, eu já entendi que você foi crucificado. Será que você pode falar um pouquinho mais? Eu já entendi, Paulo, você foi crucificado, você já pregou isso aqui, é pela graça, né? A gente é filho de Abraão, você já falou disso tudo. Mas vai um pouquinho além, Paulo. E Paulo continuava na mesma mensagem: eu já fui crucificado com Cristo, e esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé. Vocês estão comigo, gente? Então, muitas vezes a gente já começa a igreja, a gente começa a caminhada cristã, a gente começa andando e a gente vai crescendo, e graças a Deus, eu amo crescer em Deus, e a gente vai crescendo, e a gente começa o nosso ministério, a gente é como Jesus que se batizou no Jordão, e a gente começa a ir na sinagoga, a gente prega na sinagoga, aí a gente vai na Galileia, a gente alimenta a galera, então a gente ressuscita os mortos, a gente cura os enfermos, e a gente faz um tanto de coisa, e graças a Deus. Mas sabe, meus irmãos, eu quero lembrar o que o Tiago já pregou aqui em uma oferta. Ele falou assim: meus irmãos, Jesus não é apenas o padrão de oferta, mas Jesus também é o padrão de ofertante. Quem se lembra disso?
Jesus não é apenas o padrão de oferta, mas Ele também é o padrão de ofertante. Então eu não posso olhar para o Cordeiro de Deus apenas como aquele que veio, sabe, me livrar, graças a Deus. Deus mandou o seu Filho, graças a Deus hoje eu estou bem. Eu não posso olhar para Jesus apenas como esse Cordeiro que tirou o meu pecado, mas eu preciso fazer parte do que Ele é. Porque Jesus não é apenas a oferta que tirou o meu pecado, mas Jesus também é o padrão de ofertante pelo qual eu preciso acessar a Deus. E a gente não pode pegar metade da palavra, a gente não pode pegar metade do Evangelho, a gente precisa abraçar ele por inteiro. Quem está aqui comigo? Então, quando eu olho para um Jesus que passou o Jordão, né, aquilo como um princípio, vocês já sabem disso, ele anda pela Galileia, ele alimenta as pessoas, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, o seu ministério está bombando. Mas, meus irmãos, Jesus ali não tirou seus olhos da cruz. Muito pelo contrário, quando Pedro, o mais íntimo ali, um dos mais íntimos, virou para Jesus e falou assim: Jesus, seu ministério está bombando aqui, a sua vida está bombando, você está muito legal, você não precisa ir para a cruz, vamos fazer aqui. Jesus vira para Pedro e fala assim: você é um satanás, Pedro, porque isso aqui está muito legal, mas eu ainda tenho lugar para ir. Isso aqui está muito legal, mas eu ainda não cheguei lá. Eu sei porque o Pai me enviou aqui. Quem está me entendendo? Eu sei porque o Pai me enviou. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente não é como Jesus que fita os olhos no alvo, mas a gente é, sabe, como Pedro ali, como Simão Barjonas ali, que fala assim: não, Jesus, eu acho que já mudou, cara, agora deu certo, eu acho que mudou. Então a gente começa a se esquecer porque a gente está andando, a gente começa a se esquecer porque a gente está caminhando, porque deu tão certo que a gente já se esqueceu. A gente fala assim: não, cara, mas Jesus morreu na cruz. Não, Davi, fala outra coisa, isso aí eu já sei. Fala outra coisa, isso aí eu já sei, Davi. Eu precisava disso quando eu era neófito, mas agora está dando tão certo, minha família está muito legal, eu estou alimentando os meus filhos, eu consegui um emprego, eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa nova, eu preciso de uma outra coisa, me dá uma outra mensagem, Davi, porque a cruz eu já entendi. Mas, meus irmãos, ali Jesus, no auge do seu ministério, ele continuava olhando para a cruz. No auge do seu ministério, ele continuava olhando para o que o Pai o pediu. Porque Jesus, ele só fazia o que viu o Pai fazer, ele não fazia o que o seu ministério deixava ele fazer. Ele não fazia o que sua vida permitia ele fazer, mas ele fazia o que viu o Pai fazer. Meus irmãos, quando a gente começa a fazer o que a nossa vida permite, não o que o Pai está fazendo, a gente começa a andar por vista e não por fé, a gente começa a andar pelo que a gente acha que pode ser feito e não pelo que o Pai está fazendo. Meus irmãos, no ministério de Jesus, a cruz era ilógica, mas o Evangelho é ilógico. Jesus estava, um tempinho antes, Jesus estava na sua Páscoa, muito legal, um tempinho antes ele tinha entrado com folhas recebendo ele. Mas a gente não tem que fazer, a gente não tem que andar por vista, a gente tem que andar pelo que o Pai está fazendo. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa queda não está na falta, a nossa queda está na sobra. Quem está aqui comigo, vocês estão entendendo? A gente acabou de sair de uma série sobre realeza, eu não estou pregando contra a sobra, vocês estão entendendo? Mas eu estou pregando contra uma vida sem propósito. Então, mesmo em meio a milagres na Galileia, pode ir, mano, pode. Mesmo em meio a milagres da Galileia, Jesus ainda caminhava para a cruz. Mesmo em meio a milagres na Galileia, Jesus ainda caminhava para a cruz. Então eu quero falar, eu estou falando aqui sobre nós guardarmos a palavra. Jesus, um filho em submissão, ele guardou o que o Pai fazia. O Jesus que apanhou em uma face e virou a outra, é o mesmo Jesus que alimentou e foi saudado. Isso não mexia no ego de Jesus, isso não mexia, sabe, Jesus não caía em soberba porque as pessoas saudavam ele. Jesus não caía em humilhação porque as pessoas batiam nele. Isso é simples, mas isso é poderoso. É um Jesus que tem uma vida indissolúvel. É um Jesus onde as circunstâncias não misturam ele. Onde as circunstâncias não ferem ele. Onde as circunstâncias não abalam ele. Sabe, eu quero pegar, seguindo Paulo nas cartas aos Gálatas e também Jesus, ele fala lá em Mateus 13, 22, você que está anotando. Só lembrando, eu acho que o esboço está lá no Instagram. Está no Instagram?
O esboço está lá no Instagram, a gente vai lá no link da bio se você quiser acompanhar o esboço com a gente.